Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o gênero notícia, tá certo? Gênero esse que possui o objetivo unicamente de informar o leitor sobre determinado assunto. Esse tipo textual ele vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo, acontecimentos do dia a dia, questão relacionada à saúde e muito mais. A notícia ela vai buscar trazer o maior número de informações possíveis, respondendo as seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê, tá certo? As pessoas, quanto essa pergunta, essas respostas, elas deverão ser feitas de maneira impessoal, sem assumir lado A ou lado B, sem expressar a intenção ou opinião do jornal ou jornalista, tá certo? Quais as características de uma notícia? Primeiro, a notícia ela vai fazer parte de um gênero chamado propagandístico. Esse gênero ele é composto por textos que podem passar a intenção de vendas, como anúncios e propagandas, além de textos com objetivo de venda. O gênero propagandístico, ele também abarca textos como a notícia, que possui a intenção única e exclusiva de transmitir informação. Esse é o papel principal da notícia, tá certo? O tamanho da notícia ela vai depender muito do assunto. Se for um assunto mais extenso, ele vai ser uma notícia bem maior. Se for um assunto menos extenso ou menos relevante, vai ser bem menor. E quanto maior o tamanho, maior a riqueza de detalhe. Quanto menor o tamanho, menor a riqueza de detalhe. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, irá variar de acordo com o seu conteúdo. O objetivo de informar o leitor a respeito de determinado assunto. Portanto, irão utilizar recursos linguísticos suficientes para passar a informação, o maior número de informações que conseguirem. Tá ok? A linguagem adequada. A linguagem das notícias, de modo geral, ela é formal, direta e impessoal. Porém, a linguagem pode ser adaptada a depender do assunto que está sendo tratado. Os jornais virtuais ou impressos possuem várias divisões. Eles se tratam de temas como política, esporte, cultura, Brasil, mundo, celebridade, etc. Certo? Pois bem, todos esses temas são notificados no jornal, mas a linguagem poderá se adaptar para atingir o público específico, tá certo? Daquele assunto. Então, eu posso mudar a minha linguagem de acordo com o público que eu quero atingir. Uma notícia sobre política ou economia, por exemplo, tem a tendência de ser muito mais formal do que uma notícia que traz sobre esporte e celebridade, tá certo? Os adjetivos e palavras subjetivas eles devem ser evitados, já que não pode transmitir a ideias, opiniões. Por quê? Porque eu tenho que ter uma notícia, eu tenho que ser imparcial quanto à minha notícia. Como a linguagem tende a ser imparcial, a predominância é que a notícia seja escrita ou falada em primeira pessoa, do plural, exemplo, ele, deles, e suas diversas variações, tá certo? A imparcialidade é uma das principais características do tipo textual notícia, tá certo? Os autores que produzem a notícia devem utilizar palavras e expressões neutras para não induzir os leitores a se posicionarem contrários ou favoráveis a determinado assunto, tá certo? Porém, sabemos que a imparcialidade ela é muito difícil de ser atingida. É necessário buscá-las sempre, claro, mas também é necessário entender que elas sempre é uma utopia. Todas as pessoas possuem posicionamento em sua vida. E às vezes isso pode transparecer quando eles escrevem uma notícia ou outra coisa, por exemplo. Às vezes quando a gente escreve, a gente acaba que se posicionando mais do que quando a gente fala, às vezes, na maioria das vezes. Portanto, é ideal procurar se informar por notícias de jornais sérios que passem o máximo de imparcialidade possível. Então, eu preciso ser imparcial para que a minha notícia ela tenha credibilidade, tá certo? A estrutura de uma notícia. Primeiro tem o título, tá certo? Esse título ele deve ser chamativo para que o leitor se interesse pelo tema e queira ler mais sobre ela. Veja um exemplo de um título de uma notícia retirada no G1.
O título da notícia é: especialistas criticam o novo protocolo de hidroxicloroquina e cloroquina. Veja a repercussão. Viu só? Esse título é interessante e chamativo e pretende chamar a atenção. Pretende chamar a atenção do leitor. Por que pretende chamar a atenção? Porque a gente estava passando pelo momento de pandemia. Então, tudo que se trata quanto à cura da Covid-19, automaticamente ele já chama a atenção do leitor. Vamos lá. Pro slide. Após o título, toda notícia ela possui um slide. O slide é uma introdução bastante breve sobre o assunto que será abordado naquele texto. Ele deve apresentar as principais informações que serão abordadas durante o desenvolvimento e deve seguir uma ordem de importância. O slide, assim como o título, ele possui uma imensa importância para prender a atenção do leitor e fazer com que o leitor leia sua notícia até o final, tá ok? Também no slide é que algumas perguntas devem ser respondidas. As perguntas são o que, como, quando, onde, quem e por quê. Essas questões fazem parte da estrutura de uma notícia e servem para trazer a maior riqueza de detalhes possível. Veja um exemplo de um slide retirado de uma notícia do G1. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o novo protocolo que libera o Sistema Único de Saúde SUS o uso de cloroquina e de hidroxicloroquina, até para casos leves de Covid-19. Até então, o protocolo previa os remédios para casos graves, tá certo? Perceba como o slide responde às perguntas. O que? O novo protocolo que libera o uso de cloroquina e hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. Quem? O Ministério da Saúde. Quando? Nesta quarta-feira. Onde? No Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque até então o protocolo previa os remédios somente para casos graves, tá certo? Então ele respondeu todas as perguntas num pequeno resumo, entendeu? E esse pequeno resumo ele vai chamar a atenção do meu leitor justamente para que ele se interesse em ler a notícia até o final. O desenvolvimento e a apresentação dos fatos, tá certo? Após o título e o slide de uma notícia, temos o desenvolvimento e a apresentação dos fatos no decorrer da leitura. Nesta parte, o jornalista que produziu a notícia apresenta as informações necessárias para informar o leitor sobre o assunto que está sendo trabalhado na notícia. Veja o exemplo do desenvolvimento na retirada da notícia do G1. Veja a repercussão de alguns especialistas. Michael Ryan, diretor de emergência da Organização Mundial de Saúde, nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina têm sido efetivas no tratamento de Covid-19 ou nas profilaxia contra a infecção da doença. Nós temos agora ensaios clínicos, pesquisas do Solidarity Iniciativa Internacional em busca de tratamento para o Covid-19 em vários países no quais as cloroquinas e a hidroxicloroquina estão incluídas. Como a OMS, nós recomendamos que, para o Covid-19, essa droga seja reservada para o uso dentro desses ensaios. Nessa notícia, o jornalista traz a repercussão entre especialistas da área de saúde para tratar do assunto provavelmente exposto no título e no slide, tá certo? E aí agora a gente vai para as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que se encaixam na oração principal funcionando como adjunta nominal, ou seja, vão vir junto do nome. Essas orações elas se classificam em duas explicativas e restritivas, tá certo? Onde cada uma ela vai ter uma função. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, eles vão acrescentar uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas das orações principais por vírgulas. Os jogadores de futebol, que jogadores são esses? Os iniciantes não recebem salário, tá certo? Então, quem é a oração principal aí? Os jogadores de futebol não recebem salário. Isso que está entre vírgulas, que está em negrito, que são iniciantes, é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Por quê? Porque ele está acrescentando uma qualidade, tá certo? Acessória ao antecedente que já foi dito. Quem é o antecedente? Os jogadores de futebol, tá certo? E aí as restritivas são aquelas que restringem o significado dos antecedentes e não são separadas
da oração principal por vírgula, tá certo? Então, nas explicativas, elas vão vir separadas por vírgula. Na restritiva, não. O exemplo aí, ó. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Quem foram os artistas que foram criticados? Os que declararam seu voto. Então, que declararam seu voto é a oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Porque eu restringi o que eu já havia falado antes. Quem é o antecedente aí? Os artistas. Então, os artistas foram criticados, a oração principal. Que declararam seu voto, a oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Então, vocês precisam saber que a explicativa vem entre vírgulas, restritivas, antecedente e antecede, ou seja, restringe o antecedente, desculpe, tá certo? E essas orações subordinadas, elas adjetivas se dividem em duas, restritivas e explicativas, tá ok? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida vocês podem perguntar, respondam uma atividade, entregue dentro do prazo. E até a próxima.